O código de Harry é a fundação de tudo o que o Dexter acredita, e a forma como ele vive é tão essencial quanto respirar. Esse conjunto de regras desenvolvido por seu pai e pela doutora Evelyn Vogel foi criado para transformar as tendências perigosas dele em uma força que fizesse o bem e o mantivesse longe de problemas com a justiça. No entanto, em 10 ocasiões diferentes ao longo das 8 temporadas originais, seja por uma questão de justiça ou por puro impulso, ele acabou quebrando o código de Harry. Precisamos lembrar que esse código era muito complexo. Há 2 pontos principais que eram nunca ser pego e jamais eliminar alguém que não fosse um assassino. Ou seja, ele só deveria tirar de cena pessoas que já tivessem feito o mesmo com outros. O primeiro incidente aconteceu quando ele eliminou o irmão mais novo de Miguel, chamado Oscar Prado, em um momento de autodefesa. Naquela época, ele estava seguindo os passos de um sujeito perigoso que já tinha tirado a vida de 2 jovens, mas que tinha escapado do sistema por causa de um erro em um mandado. Depois de finalmente encontrar o esconderijo, ele acabou esbarrando em algo totalmente inesperado, que era o alvo em uma briga com um homem desconhecido. Aquele homem era Oscar Prado, o irmão problemático de um político poderoso. O que deveria ser um movimento rápido e calculado virou um confronto caótico quando Oscar o atacou usando uma lâmina. Sem escolha, ele revidou e, no meio da luta, acabou tirando a vida de Oscar. O que torna esse momento intenso é que, pela primeira vez, ele parecia realmente abalado e preocupado por ter cruzado uma linha com alguém que talvez não se encaixasse no perfil de culpado. Esse momento o perseguiu tanto que ele chegou a ir ao funeral para ver se encontrava alguma prova que justificasse sua ação, mas não encontrou nada. Além disso, ele estava muito preocupado porque acabou perdendo uma peça de evidência no local e não teve tempo de recuperar, o que aumentou ainda mais a tensão desse erro inicial. A segunda vez que o código foi quebrado, quando alguém representou uma ameaça direta para as pessoas que ele amava. O primeiro encontro com um homem chamado Nathan aconteceu quando ele viu o sujeito conversando com a jovem Astor e imediatamente sentiu que aquela interação não era correta. Seus instintos estavam certos e, ao pesquisar o passado de Nathan, ele descobriu que o homem era uma figura sombria com um histórico de abusos graves. No papel, ele não poderia eliminar Nathan porque o homem ainda não tinha tirado a vida de ninguém, seguindo o código ao pé da letra. Porém, ele mudou de ideia quando percebeu que Nathan não iria recuar e continuava perseguindo a garota. Diferente de seus rituais comuns, onde tudo é preparado com cuidado, ele foi até a casa do sujeito e deu um fim nele de forma rápida e muito pessoal. Essa mudança na rotina mostrou que aquele ato não era para satisfazer seu passageiro sombrio, mas sim um gesto de cuidado com a família que ele tanto amava. No caminho de volta, ele até parou para pegar o leite que a esposa tinha pedido, mostrando como ele conseguia transitar entre esses 2 mundos. Se você gosta de entender a mente desses personagens, ou se concorda com a forma como ele protegeu a família nesse caso, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, mas você não vai acreditar no erro terrível que ele cometeu logo depois por causa de um julgamento precipitado, e eu vou te contar tudo agora. O terceiro caso é talvez o erro mais pesado e terrível de toda a trajetória dele e envolve o fotógrafo Jonathan Ferrell. Na época, ele estava convencido de que o artista usava seu estúdio para dar um fim nas modelos que posavam para ele. Ele seguiu cada pista e tinha certeza absoluta de que Ferrell era o culpado. No momento do ato fatal, ele usou um objeto pesado para tirar a vida do fotógrafo, e aqui vale um detalhe técnico que muitos deixam passar e que mostra como o julgamento dele estava errado. O problema é que logo depois de fazer o que fez, ele descobriu a verdade amarga através das investigações da polícia de Miami. O verdadeiro culpado era, na verdade, o assistente do fotógrafo e não o próprio Ferrell. Pela primeira vez, ele tinha eliminado uma pessoa completamente sem culpa, apenas por causa de sua pressa e arrogância. Esse erro custou muito caro para sua mente e o fez questionar se ele ainda era capaz de seguir as lições de Harry com precisão. Outro momento que divide muito a opinião do público é quando ele decide ajudar uma velha amiga chamada... Ela era uma funcionária veterana da polícia que estava sofrendo muito por causa de uma doença terminal e não aguentava mais as dores constantes. Camila sabia que ele tinha um lado diferente e pediu para que ele desse um fim ao sofrimento dela. Seguindo as regras do pai, ele não poderia fazer isso, já que ela era uma pessoa pura e sem nenhuma mancha no passado. Mesmo assim,
O carinho que ele sentia por ela falou mais alto. Ele preparou uma última refeição especial, que era uma torta de limão que ela tanto adorava, mas com um ingrediente fatal que traria o descanso eterno. Foi um dos momentos mais humanos e tristes de toda a história, pois ele estava usando suas habilidades não por ódio, mas por uma forma distorcida de compaixão. O público debate até hoje se isso foi uma quebra de caráter ou se foi o maior ato de bondade que ele já praticou em toda a sua vida. Mas nem todas as situações onde ele ignorou as regras foram por bondade ou por erro de julgamento. Existe o caso de Stan Liddy, um policial veterano que acabou descobrindo demais sobre a vida dupla que ele levava. Liddy era um homem corrupto que estava trabalhando por conta própria para conseguir provas e expor tudo para o mundo. Quando ele percebeu que estava prestes a ser pego e ter sua identidade revelada, ele não hesitou em agir. Ele atraiu o policial para uma armadilha e o eliminou dentro de uma van de vigilância. Nesse momento, a regra número 1 que diz para nunca ser pego falou muito mais alto do que qualquer outra lição moral. Liddy, tecnicamente, era uma pessoa que não se encaixava no perfil de alvo, pois nunca tinha tirado a vida de ninguém. Mas para o nosso protagonista, a própria liberdade e segurança valiam mais do que a vida daquele homem. Esse ato mostrou que quando ele se sentia encurralado, o código se tornava apenas uma sugestão e não uma lei absoluta. Outro momento de quebra total de controle aconteceu logo após ele sofrer a maior perda de sua vida, que foi a partida de sua esposa Rita. Ele estava em um estado de choque profundo e sem conseguir processar a dor que sentia. Em uma parada num porto, ele acabou cruzando o caminho de um homem chamado Rankin, que estava sendo extremamente rude e desrespeitoso sem nenhum motivo aparente. O protagonista tentou ignorar, mas a pressão interna era tanta que ele acabou explodindo em um acesso de raiva cega. Ele seguiu o homem até um banheiro e ali mesmo, sem nenhum plano ou ritual, ele deu um fim naquela vida usando apenas a força bruta. Rankin não era um assassino e não se encaixava em nenhuma regra, mas naquele instante, ele serviu como uma válvula de escape para toda a angústia que estava acumulada. Foi a primeira vez que vimos o personagem agindo por puro impulso emocional e sem nenhuma justificativa moral por trás do ato. Essa fase de luto mostrou que a barreira que separava o justiceiro do homem comum estava começando a ruir. Logo depois, ele se viu envolvido em uma situação perigosa com um grupo de pessoas que transportava imigrantes de forma ilegal e muito cruel. 2 desses homens, chamados Alberto e Martin, estavam abusando de sua posição para extorquir e maltratar pessoas vulneráveis. Embora eles fossem figuras desprezíveis, eles não eram tecnicamente alvos do código porque não havia prova de que já tivessem tirado vidas anteriormente. Mesmo assim, ele decidiu que o mundo seria um lugar melhor sem eles e os eliminou dentro do próprio barco que usavam para seus crimes. Ele justificou para si mesmo que estava fazendo um favor para a sociedade, mas no fundo, ele sabia que estava apenas encontrando novas formas de alimentar seu passageiro sombrio sem seguir as lições que seu pai havia deixado. Dando continuidade a essa sequência de decisões questionáveis, houve um momento em que ele teve que lidar com um sujeito chamado Norm, que trabalhava em uma fazenda de milho. Esse homem tentou chantagear nosso protagonista depois de descobrir parte de seu segredo. Norm não era uma pessoa boa e havia indícios de que ele escondia coisas terríveis em suas terras, mas a motivação para eliminá-lo foi puramente para garantir que o segredo não fosse revelado. Ele atraiu Norm para uma situação isolada e finalizou o confronto de forma direta. O que chama a atenção aqui é como ele estava se tornando cada vez mais eficiente em ignorar as diretrizes do pai sempre que sua própria sobrevivência ou seu estilo de vida eram colocados em risco. O código, que antes era uma lei sagrada, estava se tornando cada vez mais flexível e conveniente, de acordo com a necessidade do momento. Um dos casos mais polêmicos de toda a série envolve o pai de Hannah McKay, chamado Clint. Esse homem era uma figura desprezível que usava o passado da própria filha para tirar vantagem e conseguir dinheiro. Ele era abusivo e um manipulador de primeira, mas conforme as regras que o protagonista seguia, ele não era um alvo legítimo, pois nunca tinha tirado a vida de ninguém. No entanto, o Dexter estava profundamente envolvido com Hannah e sentia que precisava resolver os problemas dela de uma vez por todas. Ele atraiu Clint para o seu ritual, mas de uma forma muito mais desleixada do que o habitual.
Ele deu um fim ao homem movido puramente por uma vontade pessoal e para proteger o seu relacionamento e não por um senso de justiça ou para cumprir o seu propósito original. Esse ato mostrou que ele estava disposto a descartar qualquer regra, se isso significasse manter sua vida amorosa em paz, o que gerou muitas críticas dos fãs que acreditavam que ele estava se tornando exatamente o tipo de monstro que ele costumava caçar. Essa falta de critério acabou levando ao momento mais sombrio de toda a sua história, que envolveu a Capitã Maria Lagertha. Ela tinha descoberto a verdade sobre a identidade dele e estava montando um cerco para prendê-lo de uma vez por todas. Em um momento de desespero, ele planejou tirar Lagertha de cena, mas as coisas saíram do controle quando sua irmã Debra apareceu no local. O que aconteceu a seguir foi uma tragédia que mudou o destino de todos. Embora ele não tenha puxado o gatilho, ele foi o responsável direto por colocar a irmã naquela situação impossível, onde ela teve que escolher entre o irmão e a lei. O ato fatal que tirou a vida de Lagertha foi o ponto de ruptura para Debra e o começo do fim para o Dexter. Muitos analistas afirmam que essa foi a maior quebra de código de todas, pois ele permitiu que uma pessoa inocente e dedicada à lei fosse eliminada apenas para que ele pudesse continuar livre. Foi o momento em que a máscara de justiceiro caiu totalmente e revelou um homem egoísta e perigoso para qualquer um ao seu redor. Por fim, chegamos ao momento mais doloroso, que foi o destino final de sua irmã Debra. Depois de tudo o que ela passou e de ter sofrido um ferimento grave, ela acabou entrando em um estado vegetativo sem chances de recuperação. Ele, sentindo o peso de toda a culpa por ter destruído a vida da única pessoa que realmente o amava, decidiu que era hora de dar a ela um descanso final. Ele desligou os aparelhos que a mantinham viva, em um ato que muitos consideram como um ato de misericórdia. Seguindo as lições de Harry, ele estava novamente eliminando uma pessoa que não se encaixava em nenhuma regra de alvo, mas o contexto aqui era de pura dor e luto. Ele levou o corpo dela para o oceano, o local onde ele costumava descartar seus inimigos. Esse gesto final marcou o encerramento de sua vida em Miami e mostrou que, no fim, o código não conseguiu proteger nem mesmo aqueles que ele mais desejava salvar. Ao olharmos para todas essas situações, percebemos uma mudança clara na mente dele ao longo dos anos. No início, as regras deixadas por seu pai eram como uma bússola infalível, mas com o passar do tempo, as emoções e os erros de julgamento tomaram o controle total de suas ações. O que começou como um sistema quase perfeito para canalizar impulsos perigosos se tornou uma série de justificativas para proteger seus próprios interesses e sentimentos. Se você realmente curte esse tipo de análise e quer entender quem foi que deu início a todo esse ciclo de destruição, não esqueça de se inscrever no canal. Mas agora me diz, e se o verdadeiro culpado por tudo isso não for quem você imagina? No vídeo que está aparecendo aí na tela, eu te mostro por que o Harry Morgan é o verdadeiro vilão de Dexter. Clica lá e a gente se vê em um segundo.